Você já parou para pensar quantas coisas você já deixou de fazer só porque achou que não estava pronta? Pois é, eu também. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse primeiro vídeo do canal. Não porque eu tô pronta, mas justamente por não estar. Bom, para contextualizar um pouco vocês, hoje é 11/11. Então, a gente já está aí num período de Black Friday, onde a maioria dos marketplaces está fazendo campanhas ainda mais forte do que o restante do ano, né? E recentemente eu saí do meu trabalho e eu já tentei outras vezes produzir conteúdos aqui para as redes sociais, só que acabava que nunca vingava, sabe? E aí, dessa vez, eu quis unir o útil ao agradável, aproveitei que eu já tinha saído do meu emprego e falei, por que não tentar mais uma vez? E esse tentar mais uma vez ainda estava sustentando um pouco essa personalidade de quem espera as condições serem favoráveis, de se sentir pronta para começar. E não era definitivamente essa personalidade que eu queria continuar cultivando em mim, justamente porque das outras vezes que eu cultivei ela, não vingaram, como eu falei. Aí eu estava pensando ontem com os meus botões que, aproveitando o dia 11/11, eu iria comprar um microfone e um tripé, porque eu entendia que ter gasto dinheiro com essas coisas, ter feito esse investimento, iria meio que ser uma viradinha de chave, meio que seria algo que me engajaria a fazer vingar e não parar. Mas me veio essa reflexão que eu falei, mas por que que eu tô esperando estar pronta para começar se eu posso começar agora? Aqui do meu quarto, como vocês podem ver o cenário atrás de mim, ele é o meu quarto, minha cama que tá aqui, com as cobertas, que é laranja e verde mesmo, não é nada aesthetic. Ali atrás tem a minha sapateira. Então, assim, eu poderia esperar ter um cenário bonito, ter microfone, ter tripé, ter tantas coisas. E aí eu pensei, mas às vezes a gente fica esperando as condições serem favoráveis e, na verdade, elas nunca vão ser. E quanto mais a gente espera, mais tardio a gente vai realizando esses sonhos da gente, conquistando essas metas e de coisas que a gente poderia ter feito muito antes, né? Até porque essas condições nunca vão ser favoráveis de fato, então que a gente comece agora, ao invés de ficar adiando esses planos, né? Essa conversa que eu tô tendo agora com vocês é meio que uma conversa comigo mesma e com vocês, porque você que clicou nesse vídeo provavelmente tá nesse momento. Tá nesse momento que você já tem sonhos há muito tempo, que você pensa em realizar coisas há muito tempo e você só não faz, justamente porque tá esperando as condições serem favoráveis, justamente porque tá esperando um sinal, esse sentimento de eu estou pronta, mas infelizmente, gente, esse sentimento de se sentir pronta para alguma coisa, ele não existe. A gente só tem que criar coragem e ir, porque na minha cabeça, como que funciona? É como se na nossa frente tivesse um imenso matagal. Seremos os primeiros a trilhá-lo. Até que a gente comece, de fato, essa jornada, não existirá caminho. É um pouco uma conversa até sobre fé, né? Sobre você colocar o pé, sobre você pisar para depois ter o chão. Você vai começar mesmo um pouco confusa, um pouco meio sem ideia de para onde ir, o que fazer, o que que é certo, o que que é errado, e você vai aprendendo com a jornada, o caminho vai se construindo com a jornada. É claro que estudar é importante, se preparar é importante, mas mais importante do que isso é a gente entender que não existe hora certa, não existe momento certo, que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem agora, né? Não é um papo sobre ser irresponsável, só jogar tudo pro alto e ir, mas é um papo para você entender que lapide as suas ideias e se prepare até onde for possível. A partir do momento que você vê que você fez tudo o que você podia, só seja corajosa, só vá, porque às vezes a gente fica estudando demais, se preparando demais,
achando que em algum momento a gente vai ter esse sentimento de não, eu estou pronta, então agora é o momento. E esse sentimento ele nunca vai chegar. E aí você vai passar a vida inteira estudando, a vida inteira se preparando, e às vezes de tanto estudar, de ver tantos pontos de vista, tantos cases de sucesso naquilo que você quer fazer, ao invés de você estar trazendo informação para ter uma jornada mais leve, você vai ter tanta informação que isso vai começar a te gerar dúvida. E aí você vai querer conhecimento que você só adquire trilhando o caminho, tendo a coragem de ir e fazer. E é muito louco pensar nisso, né? Porque eu acho que tem três fatores que fazem com que a gente nunca de fato comece alguma coisa na nossa vida. A gente precisa dominar essas três coisas ou abrir mão delas. Acho que abrir mão é a expressão correta, que é o medo de ser vista tentando, a vergonha de fracassar e o terceiro, mas não menos importante, o controle. E gente, vou falar para vocês, todos esses três são ilusões da nossa cabeça. Começando pelo primeiro, que é o medo de ser visto tentando. A gente tem que entender qual que é a nossa insignificância no mundo, né? A nossa vida é muito importante para nós mesmos e um pouco importante para quem ama a gente. Mas no final do dia, tá cada um preocupado com os seus próprios problemas, com as suas próprias jornadas e com os seus próprios medos de ser visto tentando, né? As pessoas também têm esse medo de serem vistas tentando, mas a gente tem que aprender a agir independente do medo. Aprender que o medo vai fazer parte da jornada muitas vezes, e hoje você tem o medo de ser vista tentando, de ser vista começando, e amanhã, depois que você já tiver começado, você vai ter medo de surgirem desafios que você não sabe resolver. E aí no outro dia você vai ter medo da solidão, porque você tá sozinha naquela caminhada, naquela jornada, e você gostaria muito de desabafar com alguém, porque você não sabe se vai aguentar. E lá no outro dia você vai ter medo de outra coisa, e medo, e medo, e medo. A gente tá constantemente sentindo, né? E a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos, a ter um controle, uma inteligência emocional, porque a gente tem que aprender a caminhar apesar de todos esses sentimentos, sejam eles bons ou ruins. A gente também não pode se perder nesse medo de começar as coisas, nesse medo das pessoas verem que eu tô tentando. Pelo menos você está. Às vezes a gente acha que as pessoas vão julgar a gente porque a gente está tentando, mas na verdade elas vão estar admirando. Porque, putz, como que eu queria ter essa coragem? Como que eu queria ter essa iniciativa de ir lá e fazer, de ir lá e realizar os meus sonhos? E a fulana tá tendo. Então, comece a olhar as coisas por uma outra perspectiva. Comece a pensar que talvez eu não devesse ter medo de ser vista tentando. Talvez eu deveria ter mesmo coragem, porque no fundo eu sei que se eu vencer, as pessoas que eu amo também vencem. Porque se eu der certo, eu vou estar inspirando outras pessoas que me admiram. E aí a gente já entra no segundo, que é a vergonha de fracassar. Tem dois pontos aí que eu quero comentar sobre esse tópico. O primeiro, todo mundo fracassa, gente, em algum momento da vida e em alguma proporção. Pode ser em uma coisa pequena e pode ser em uma coisa muito grande. Independente, fracasso é fracasso e causa sim esse sentimento de frustração na gente, causa esse sentimento de vergonha. Essa é a vida. E você pode fracassar hoje em uma demanda do seu trabalho CLT ou escolher fracassar amanhã empreendendo, sendo dona do seu próprio negócio. Aqui só um exemplo, né? Eu não sei qual que é o seu sonho, mas você tem que saber escolher as suas batalhas. Fracassar, todos nós fracassaremos em algum momento e só fracassa quem tenta, né? Então, que a gente fracasse porque está tentando e não pela falta de tentativa. E o segundo ponto que eu queria comentar é que, gente, a única pessoa que sabe quais são os resultados que busca é você mesma. Então, a única que sabe que você está fracassando é você mesma. Então, não sinta vergonha. Não sinta vergonha.
E não sinta vergonha também de desistir, né? Você pode só fracassar, só perder uma batalha e continuar remando, continuar em frente, continuar a nadar, como diz a nossa amiga Dory. Ou você pode só desistir e tá tudo bem também, sabe? É sobre recalcular a rota, é sobre falar, pelo menos eu tentei. Só que tentando, estando lá, eu descobri que na verdade não era isso que eu queria, sabe? Então daí já é um terceiro ponto, né? O primeiro é que tudo bem fracassar, porque todo mundo fracassa. O segundo é que a única que sabia qual era o objetivo com todo esse planejamento, com toda essa execução, era você. Então, não tem por que você ter vergonha do outro. Na verdade, a vergonha que você sente é de você mesmo. Mas ninguém precisa saber que você tá com vergonha de você, ninguém precisa saber que você está fracassando. E o terceiro ponto é que tudo bem desistir, tudo bem recalcular a rota, tudo bem pensar que não, na verdade não era isso que eu queria pra mim. E seguir em outro caminho. E daí a gente já entra no terceiro fator que impede com que a gente comece projetos e realize os nossos sonhos, o controle. Gente, o controle, ele é uma ilusão tanto quanto os outros fatores. A gente não tem controle de nada em momento nenhum da nossa vida, né? A única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos e ainda em partes. Você só controla a forma como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Você só controla onde que você vai colocar a sua atenção, o seu foco. Essas coisas você controla. Agora, as coisas externas, a economia, o seu marido, seu namorado, seus amigos, seus parceiros de negócio, sua família, seus filhos, você não controla as pessoas, nem as circunstâncias, nem as situações, nada disso. Então, de novo, eu volto ao que eu falei no começo do vídeo. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. E sempre tendo fé, acreditando que vai dar certo. Que pode sim, sim, desafios vão sempre ter. E, de novo, a única coisa que você controla é isso, a forma como você vai reagir diante desses desafios. Então, entenda que se o desafio vai ser grande ou pequeno, ele sempre vai estar ali. Você não vai controlar ele e você só vai descobrir como solucioná-lo tentando resolver, né? Porque ficando histérica, ficando nervosa, ficando estressada, nada disso vai ser uma solução para o seu desafio, para o seu problema. E sim começar a estudar as melhores formas de resolvê-lo. A gente só consegue estudar as melhores formas de resolver um problema ou passar por um desafio quando a nossa mente está no lugar, quando a nossa cabeça está calma e pronta para receber qualquer insight de solução que venha a existir, né? Então, abra mão desse controle. Até porque às vezes a gente quer que as coisas sejam exatamente como a gente planejou, mas quando a gente abre mão, elas têm a possibilidade de serem melhores ainda do que um dia a gente imaginou que poderia, né? Então, a gente se estressa menos, porque quando você quer ter controle de tudo e as coisas começam a sair fora do planejado, isso causa um estresse desnecessário e a gente ainda fica aberta às possibilidades ainda melhores que o universo, Deus, essa força maior tem para trazer pra gente. Então, para finalizar esse primeiro vídeo do canal, estou muito feliz de ter tido essa iniciativa, de ter tido esse insight, de falar para vocês que eu também não estou pronta. Não estou pronta nem em questão de ferramentas e materiais, porque, igual eu falei, comprei o tripé e o microfone agora, e também não estou pronta em questão de habilidades, sabe? Eu vou desenvolver minha oratória fazendo vídeos. Eu vou desenvolver a minha intimidade com a câmera fazendo vídeos. Então, eu tô começando, mesmo que eu ache que ainda não estou pronta para isso. Porque eu sei que é trilhando o caminho que eu vou estar. A gente fala tanto sobre sonhos, né? E mais sonho, gente, o sonho é a faísca. Agir é que faz o fogo.
é que faz a gente brilhar, é que faz a gente ver a vida com outros olhos, é que faz com que a gente alcance tudo aquilo que a gente almeja. Então, sonhe sim, sonhe, mas faça dessa faísca que é o sonho, o fogo na sua vida, agindo, indo em frente, enfrentando esse medo, passando por cima dessa vergonha e abrindo a mão do controle, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que quem assistir ele realmente receba de coração aberto tudo isso que eu falei. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.